Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 20. Você que não tem a Bíblia pode acompanhar conosco aqui na projeção. Boa noite, Roosevelt. Boa noite, Larissa. Seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Você está nas minhas orações, viu? Todos vocês, Fátima, Noemi, Matilde, Amara, sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. Marcos, o livro de Marcos, capítulo 3, versículo 20. Hein? Vamos ler aqui, e diz assim: Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que não... Desculpa, põe o 27, Marcos 3, 27. Diz assim: Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Agora você vai lá para o livro de Lucas, no capítulo 11, Lucas 11, 21, que fala sobre o mesmo texto, só que traz outros detalhes. Lucas 11, 21. É só passar mais. Mateus, Marcos, o próximo livro é o Lucas. Lucas 11, 21 diz assim: Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa e os seus bens estão seguros. Quando, porém, alguém mais forte o ataca e o vence, tira dele a armadura em que confiava e divide os despojos. Coloca a sua Bíblia no seu assento, mais um minutinho, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, Senhor, que é luz para o nosso caminho. Nesta noite, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça e que Teu Espírito Santo possa falar aos corações. Que tudo aquilo, Senhor, que impede essa pessoa de compreender e de ter entendimento da Tua palavra seja quebrado em nome de Jesus. Nesta noite, que os olhos e os ouvidos espirituais se abram e que a Tua verdade seja revelada aos corações, produzindo muitos frutos para o Teu reino. Cubra essa igreja com Teu sangue. Nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus e que nesta noite nós possamos ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Aproveita e olha para quem está perto de você. Diga: que bom que você veio. Que bom que vocês estão na casa de Deus. Amém. Glória a Deus. Não sei se já aconteceu com você, de você sentir a paz indo embora da sua casa, a alegria, o sossego ir embora dentro do seu lar. E às vezes isso acontece conosco. Às vezes acontece da gente perder a paz, perder a alegria, seja no lar, seja por causa dos nossos filhos, seja no ambiente de trabalho. A gente sente a alegria indo embora. E às vezes, alguma área da nossa vida, a gente sofre, às vezes no nosso lar, por causa de atitudes erradas de pessoas que nós amamos, pessoas que moram conosco. Às vezes até quem não mora conosco. Mas só o fato de ser uma pessoa que você ama, de ser uma pessoa da sua família, você sofre, toda a família sofre com as atitudes erradas daquela pessoa. E isso traz para dentro da nossa casa um peso, uma tristeza, porque a gente sente que aquela área está dominada pelo inimigo. Quando você não tem vontade de voltar para casa, quando você perde a paz dentro da sua casa. E isso às vezes acontece conosco. E nós temos que ter ousadia e sabedoria em Deus para lidar com esse tipo de situação que vem muitas vezes para destruir a paz do nosso lar. E hoje Deus quer te dar uma estratégia para você trazer de volta a paz que o inimigo tem roubado da sua casa. Amém? A paz que você tinha para dormir. Às vezes você não consegue mais dormir, você não tem paz dentro da sua casa, você não tem vontade de voltar para casa, você não tem vontade de estar na sua casa. Meu Deus, quando eu chego em casa eu já fico desesperada, arrepiada do que vai estar me esperando, qual que é a bomba do dia, não é? Então às vezes pode acontecer conosco, a gente está na casa de Deus, servindo a Deus, e de repente o mundo desaba dentro de casa.
ou porque você está com alguém da sua família com algum problema que está tirando a paz da sua família, da sua casa. Mas hoje Deus vai nos dar uma estratégia em nome de Jesus, amém? Então, para você entender o contexto dessa palavra, no ministério de Jesus foi marcado pelo exorcismo, ou seja, Jesus expulsava demônios. Em toda a Bíblia você vai ver muitos casos em que algumas enfermidades, alguns problemas eram manifestações de espíritos malignos. Não que todas as enfermidades sejam, não é porque a pessoa está doente que é espiritual. Nós moramos numa casa corruptível, esse corpo aqui perece. Se você tomar um vento, tomar uma chuva, você vai gripar. Se você não cuidar do seu corpo, você vai adoecer. Então a enfermidade é algo normal no nosso corpo físico, mas existem enfermidades que são espirituais. E Jesus muitas vezes expulsava demônios quando alguém trazia um enfermo, um doente, uma pessoa com algum problema. Então Jesus, quando ele começou a expulsar demônios e começou a operar a libertação através do ministério dele, ele começou a incomodar. Sempre que você mexe com o reino das trevas, sempre que você começa a orar pela libertação de alguém da sua família, de alguém da sua casa, você começa a incomodar o inferno. E quando você incomoda o inferno, pode saber que você está no caminho certo. Pode saber que a libertação está chegando na sua casa. Quando você começa a orar para alguém se libertar, você diz assim: meu Deus, comecei a orar pela minha casa, começou uma luta, uma guerra. É porque no mundo espiritual o inimigo está perdendo terreno e a sua família está sendo salva, em nome de Jesus. Então quando Jesus ele expulsa os demônios, ele começa a incomodar os escribas, ele começa a incomodar os fariseus, ele começa a incomodar os religiosos. E aí eles começaram a dizer assim: ó, Jesus expulsa demônio porque Jesus ele é Beelzebu. Começaram a chamar Jesus de pai dos demônios. Depois você pode ler no comecinho do livro que nós lemos o texto base em Marcos, mas esse mesmo texto está em Mateus e está em Lucas, que nós também lemos, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, ou seja, são livros que contam a mesma história, mas por pessoas diferentes. Por isso que cada livro vai trazer um detalhe diferente. Então aqui nesse contexto eles falam assim: Jesus ele só expulsa demônio porque ele é o próprio demônio, ele é pai dos demônios. E começaram a falar que Jesus estava fora de si, onde já se viu Jesus fazer aquilo. As pessoas, ao invés de ficarem felizes com a cura, com a libertação, com os milagres que Jesus estava operando, Jesus começou a ser perseguido, porque as pessoas começaram a ser libertas. E os próprios da casa de Jesus não acreditavam nele. E nesse momento que ele estava numa casa pregando, e a multidão vindo em direção à casa para se libertar, a família de Jesus chega e fica do lado de fora e fala assim, eles chegam para prender Jesus, porque diziam assim: Jesus está louco, ele está fora de si, então vamos prender Jesus. Então eles começam a perseguir Jesus. E aí Jesus, aqui se você vê nessa passagem, a família dele não entendia o ministério dele. E em João 7,5 a Bíblia diz que nem os irmãos de Jesus creram nele, porque Jesus teve irmãos de sangue também, tá? Então Jesus também tinha irmãos, e aí nem os irmãos criam nele. Então quando você começa a buscar pela libertação da sua casa, o inimigo levanta pessoas que você ama para te entristecer. E dentro do próprio ministério de Jesus, por que Jesus é um grande exemplo para nós? Porque nem Jesus foi livre disso. O próprio Jesus foi perseguido e a própria família de Jesus não acreditava no ministério dele. Só que aqui quando você vê, aí Jesus vem e explica. Ele disse assim, que um reino das trevas não é dividido. Ele disse assim: olha, eu não posso expulsar demônios eu sendo Beelzebu. Como que eu sou Beelzebu? O demônio não trabalha contra ele mesmo, porque o reino das trevas, ele é organizado. O reino das trevas não é dividido. Então não é comigo, é contra mim. Então como é que eu posso expulsar demônios se eu estou do lado dele? Um reino dividido não subsiste. E aí Jesus nos dá uma receita de como nós temos que agir quando o inimigo se aloja dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Então muitas vezes algumas áreas da nossa vida estão sob o domínio do inimigo, porque começou um processo de salvação na sua casa. Então aqui ele disse assim: quando você vai invadir uma casa, aqui a casa está o mundo, e o inimigo, aqui quem é chamado de valente,
algumas traduções estão dizendo valente ou homem forte. Esse valente, esse homem forte, Jesus está se referindo ao diabo. E ele, a Bíblia diz que ele é ladrão, né? Ele vem para roubar, matar e destruir. Então ele tem os bens dele. Ele está ali com a sua paz, com a sua alegria, retendo as bênçãos na sua vida. Ele toma conta daquela casa, ele toma conta daquele território. E aí Jesus está dizendo assim: não tem como você entrar na casa do valente e tirar os bens dele, sem antes você manietar, sem antes você amarrar, sem antes você subjugar, sem antes você dominar o valente. Daí que saiu aquela expressão que é muito comum no meio evangélico, que a pessoa fala: está amarrado em nome de Jesus. É daí, ele diz assim: você tem que amarrar o valente, você tem que dominar o valente. Só que em Lucas, ele disse assim, que para você dominar o valente, você tem que ser mais forte do que ele. Então Jesus está ensinando um segredo aqui sobre o mundo espiritual. Não tem como você reter de volta a sua paz, a alegria da sua casa, as coisas que o inimigo levou de você, se você antes não neutralizar esse inimigo que está agindo na sua casa, sem antes anular a ação do valente. Então ele disse que nós temos que neutralizar. E isso é feito por alguém que é mais forte que ele. Mais forte em que sentido, pastora? Eu estou forte, eu estou malhando, estou pegando 100, 150 no leg press. Já saí do nível frango para o nível forte, né? Rato de academia. Esses dias, hoje de manhã foi engraçado, né? Eu falei para o personal assim: pode pôr mais peso aqui, que eu me senti humilhada pela a dona Ritalina. Ela tem 63 e ela pega 120, 130 no leg. Rapaz, ela humilha a gente no estúdio. Eu falei: não, pode botar peso aí que eu tô com vergonha dela, meu Deus. Ela postou assim, eu falei: vamos sair do nível frango, da fisioterapia. Dona Ritalina é nosso exemplo. Aí como ser forte? Forte assim nesse sentido? Não. A Bíblia está falando de ser forte espiritualmente. E como que você se fortalece espiritualmente? Através da palavra, da oração, do jejum, da renúncia. Então Jesus aqui, a sua família ficou contra ele. Então a história mostra que eles não creram em Jesus, que eles não entendiam o ministério de Jesus no início. Isso no início da história. Mas Jesus, ele vai amarrar esse valente, porque ao longo da história a Bíblia diz que a sua mãe e os seus irmãos se tornaram seguidores leais de Jesus. No começo eles perseguiram, no começo eles achavam que Jesus estava louco, no começo eles não entenderam, no começo eles não apoiaram, mas Jesus, ele perseverou e ele derrotou o valente na cruz do Calvário. Ele conquistou de volta a sua paz, a sua alegria, tudo aquilo que o diabo quis tomar de você. Então você precisa se posicionar espiritualmente, porque ele disse: em meu nome vocês pisarão em serpentes e escorpiões, e aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz, e maiores ainda farão. Imagina, obras maiores do que as que Jesus fez. Então ele conquistou na cruz. Então no começo a sua família não entendeu, no começo a sua família foi motivo de dor, mas hoje o familiar que é dor na sua vida pode se tornar amanhã o seu testemunho de ser uma bênção nas mãos do Senhor. Assim, a história não terminou dessa forma, houve uma mudança. Então muitas vezes nós temos deixado o inimigo reinar na nossa casa, com xingamentos, com falta de oração, com os pecados, com a omissão, com a falta de busca, com a falta de estar na casa de Deus. Muitas vezes o valente, ele está dominando a sua casa. O inimigo está dominando a sua casa. Por quê? Porque você não consegue reter os bens. Por quê? Porque você precisa ser mais valente que ele. Porque você precisa estar forte espiritualmente, para que o inimigo seja subjugado, para que você consiga amarrar, neutralizar a ação do valente na sua casa e trazer de volta a paz que ele tirou de dentro do seu lar, de dentro da sua vida. Então nós precisamos, não podemos deixar de orar, de ir à casa de Deus, para que nós possamos recuperar os nossos bens. E na Bíblia ele traz um exemplo de uma mulher que amarrou o valente. O valente,
se levantou contra a casa dela, contra a família dela, e ela teve sabedoria de Deus para neutralizar a ação do inimigo na casa dela. 1 Samuel 25 conta a história de uma mulher chamada Abigail. Esses tempos eram tempos difíceis, e nesse tempo muitos inimigos se levantavam contra o povo de Israel. Nessa época, Davi, ele tinha sido ungido para ser rei de Israel, só que Saul ainda estava no trono. Então Saul começou a perseguir Davi, e Davi começou a fugir. E Davi estava aqui nesse lugar com os seus homens. Ele tinha cerca de 600 homens já aqui, né? Tem os 400 valentes de Davi. Ele tinha cerca de 600 homens já aqui que estavam com ele. Ele formou um exército quando ele estava fugindo de Saul. Os homens rejeitados, desprezados, se reuniram na caverna de Adulão com Davi, e ele formou um grande exército. E aqui ele estava perto dessa região. Então, quando os inimigos se levantavam contra os fazendeiros, os pastores daquela região, Davi e o seu exército defendiam o rebanho, defendiam as terras. Então Davi, ele protegia os pastores, os homens do inimigo. E ele protegeu a propriedade de um homem chamado Nabal. Nabal era um homem muito rico e era um fazendeiro, mas ele era totalmente desprovido de sabedoria de Deus. E Davi defendeu com os seus homens todas as vezes que alguém tentava roubar Nabal, todas as vezes que o inimigo vinha, os inimigos do povo de Deus tentavam saquear, tentavam fazer algum mal, o exército de Davi já se colocava a postos e defendia. Então, como eles defenderam Nabal, Davi achou que Nabal fosse ser um homem grato. E aí teve um momento que o Davi e os seus homens, eles estavam com fome. Eles sabiam que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, ou seja, estava tendo uma festa, né? Estava tendo colheita. E aí ele falou assim, ele enviou 10 homens dele para falar com Nabal, falar assim: Nabal, já que está rolando aí uma tosquia, será que não dá para você mandar provisão? Será que não dá para você mandar uma carne para eu fazer um churrasco aqui, né, para minha família? E aí Nabal, ele pede para poder, o Davi pede para Nabal. Aí ele pede para ele mandar uma oferta para ele. Quando ele chega, os 10 moços, né, os 10 servos de Davi chegam para pedir a carne para fazer o churrasco. Nabal falou assim: o quê? Você está pensando o quê? Quem é você? Quem é Davi? Para mim, Davi é um fugitivo de Saul. Eu não vou enviar a minha provisão para quem eu nem sei quem é. Eu não estou nem aí. Eu não vou enviar nada. Foi essa a resposta que Nabal deu. E aí os servos de Davi voltam e contam para Davi a resposta de Nabal. Davi fica irado, mas pensa um homem que ficou irado. Negar o churrasco para o Davi. Negar o churrasco para o pastor Anderson, né, pastor? Quem gosta de churrasco aí, diga glória. Muito bem. Próximo churrasco é na sua casa. Olha aí para quem está do seu lado e falou glória. Fala: próximo churrasco é na sua casa. Nem se atreva a me negar. Aí Nabal, né, cara de pau, falou: eu nem sei quem é. Por mim, tô nem aí. Quando os moços falam para Davi, Davi fica com tanto ódio no coração dele, que ele reúne as suas espadas, as suas armas. Ele tinha 400 homens com ele, e 200 ficaram guardando a bagagem, ou seja, tinham 600. Ele falou assim: eu vou invadir as terras de Nabal, e eu vou matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. De tanto ódio que Davi ficou. Estava com fome. É um crente com fome. Brincadeira, gente. Crente com fome fica fora de si. Estava fora de si. Davi estava fora de si. Ele falou: ah, é? Esse ingrato? Quer dizer que eu defendi as terras dele à toa? Quer dizer que eu ajudei ele à toa? Pois agora ele me paga. Pois agora eu vou matar todo mundo. Olha que reação desproporcional. Aí ele junta o seu exército e fala: eu vou matar todo mundo. Pegou a armadura. Gente, ele não ia contra um exército, ele ia contra um homem tolo e a sua família, as suas propriedades. Ele juntou um exército para isso. E Nabal,
ele não ouvia ninguém. A Bíblia diz que ele era obstinado, que ele não ouvia ninguém. E um homem, ele precisa ter conselheiros de Deus ao seu redor. Nós precisamos aprender a ouvir. Você pensa assim: o que tiver que ser, será. O que tiver que acontecer, acontecerá. Você sabia que Saul, ele perdeu o reino por causa de uma decisão errada? E Deus falou na palavra: você perdeu o que eu tinha para te entregar, porque você me desobedeceu. Então você pode sim ficar aquém e não viver as promessas de Deus, se você desobedecer a palavra. E aqui a gente tem que aprender a ouvir. E Nabal, ele não ouvia ninguém, ele se fazia de surdo para as pessoas. Você conhece alguém assim? Diga misericórdia. Não aponta ninguém aqui na igreja. Mas gente, por exemplo, boca de mãe, é ou não é? A mãe fala: você vai se arrebentar, pode ter certeza que você se arrebenta. Gente, eu tinha um medo da boca da minha mãe. Quando a minha mãe falava não vai, eu falava: mãe. Ela falava: tira uma palavra. Eu não quero não, mãe. Ela falava: não vai, não vai, não vai. Eu lembro, gente, que uma vez eu ia fazer uma cirurgia para te retirar um cisto. E eu estava acompanhando esse cisto e a cada ano ele crescia um pouquinho mais. E aí o médico falou assim para mim: o cisto já está grande, eu acho melhor a gente tirar. Então vamos marcar a cirurgia. E aí eu marquei a cirurgia, fiz todo o pré-operatório, estava pronta para operar. Aí minha mãe olhou assim e falou assim: você não vai operar. Aí eu falei: mãe, eu vou operar, eu já fiz o pré-operatório, já está tudo certo. Não, você não vai operar. Você não vai. Jesus vai te curar. Aí, gente, eu fiquei com medo da boca da minha mãe. Mas o medo da boca da minha mãe, eu falei: gente, eu vou operar, vai dar alguma coisa errada, porque minha mãe está falando para eu não operar, e se eu for teimosa? E aí eu lembro que eu estava lendo a Bíblia, e estava justamente naquela passagem de Jeremias, ele cai no fundo do poço. Eu falei: vixe, eu não vou operar não. Mas eu não operei por causa do medo da minha mãe, gente, da boca da minha mãe. Aí depois eu fui fazer exame, o cisto estava lá ainda, mas em respeito ao pedido dela, eu não fiz a cirurgia. E ela falou: não, não faça, porque Jesus vai te curar. Não faça essa cirurgia. E eu não fiz. Aí depois que ela faleceu, um mês depois, eu fui fazer exame. E para a honra e glória de Jesus, o cisto havia desaparecido. Assim como ela disse que ia acontecer. Então assim, eu poderia passar por uma cirurgia, poderia passar por um sofrimento desnecessário. E a gente sabe que toda cirurgia é um risco. Porque eu não dei ouvidos. Nós temos que ouvir a voz de Deus antes de tomar uma decisão, antes de fazer um negócio. Homens, escutem suas esposas. Boca de mulher também é terrível, né? E tem homem que fala assim: já que ela falou para eu não ir, pois aí que eu vou. Pois aí que eu vou. Eu lembro de uma pessoa que contou para mim, falou assim: um dia o meu marido quis ir para uma festa sem mim. E eu falei: não vai. Não vai, você vai ver. Ele foi, porque eu não podia ir, né? Ela estava meio adoecida. Eu quero muito ir. Não vai. Ele foi. E aí diz que ele foi na festa, todo galã, né? Não ouve. Tem gente que é obstinada. Tem gente que você fala, não faz, ele faz com prazer. Nabal era desse tipo, tolo. Vai lá no escritório, pega 1 hora do pastor. O pastor fala assim: Deus está dando a direção para você ir para o lado A. Pois eu vou para o lado B, quem manda em mim sou eu. Né? Tem gente que é assim. Eu falo assim: gente que é do contra, você tem que falar assim: vai lá, vai lá. Aí ele fica tão impressionado que ele não vai. Você fala: vai, pode fazer. E aí o galanzão foi na festa. Quando chegou na festa, ele estava voltando da festa, ele parou no sinaleiro e tinha um casal andando, discutindo. Aí o rapaz olhou para ele assim: o que você está olhando aqui? Perdeu alguma coisa aqui? Eu vou acabar com você. Tacou pedra no carro, chutou o carro, e o sinal não abria. Eu sei que, olha, esse irmão aí passou um perrengue, chegou com o carro tudo amassado em casa. E a esposa: eu não avisei que não era para você ir? Então às vezes a gente não escuta as pessoas que nos amam, a gente não pede oração, a gente não pede direção de Deus.
Filhos, ouçam os seus pais. Às vezes sua mãe fala, seu irmão fala. Isso aqui eu estou falando de pessoas de Deus, tá, gente? Tem gente que é perturbada. Às vezes você fala, pastor, lá em casa, minha mulher é uma perturbação. Estou falando de gente de Deus. Escuta, porque às vezes Deus quer usar essa pessoa para te dar um conselho. E nós, mulheres, nós temos algo diferenciado dos homens, nós somos mais sensíveis. Às vezes, quando meu esposo ele quer tomar uma decisão, ele fala, vamos orar. E ele fala, o que você acha? Ele fica muito preocupado com a minha opinião. Você sonhou alguma coisa? Você viu alguma coisa? Porque ele sabe que a gente que é mulher, a gente tem uma percepção diferente das coisas. Assim como quando eu vou tomar uma decisão, eu pergunto conselho para ele, porque eu sei que ele tem uma visão diferente da minha, às vezes coisas que eu não enxerguei. Mas Nabal, ele não ouvia ninguém. Ele é o tipo da pessoa, não sei se você conhece alguém aqui, sim, que se pode complicar, para que facilitar? Então a pessoa escolhe o caminho mais difícil. Nabal, era mais fácil Nabal ter reconhecido que Davi ajudou ele e manda lá a oferta para Davi. Para que vai criar problema com Davi, o ungido de Deus? Para que vai criar problema? E Davi fala, ele é ungido de Deus, ele é bonzinho, ele não vai fazer nada. Rapaz, Davi ficou bravo. E ele disse assim, não é para sobrar ninguém, vai matar todo mundo, não vai ficar ninguém. Então para que arrumar problema com Davi? Foi arrumar problema com a pessoa errada, na hora errada. Era mais fácil ele reconhecer que ele devia favor para Davi. Era mais fácil ele ser grato a Davi do que ele enfrentar 400 homens irados e com fome. Você pergunta, irmão, o que você prefere? Esperar em Deus, a pessoa certa, ter um casamento abençoado por Deus? Ou você prefere casar com uma mocreia que vai infernizar a sua vida para sempre, vai te destruir, vai te depenar? Prefiro casar com a mocreia. Ou com o sapo, para homem e para mulher. Você prefere esperar em Deus e ter um trabalho abençoado? Ou você prefere ir lá quebrar sua cara? Prefiro quebrar minha cara. Nabal era assim. Por que você não ajuda Davi? Manda lá a oferta. Não, eu prefiro enfrentar 400 homens irados e com fome. Ele preferia o caminho difícil. Quando descobre-se que vai acontecer isso, em meio a essa catástrofe toda, porque Davi vai lá com os 400, irados e com fome, agora eu vou atacar. Quando a Bíblia fala que tinha um homem sábio, a Bíblia não fala quem é. A Bíblia tem muitos anônimos, muitos homens que foram sábios, mulheres que foram sábias, que a Bíblia só diz assim, um homem e uma mulher. Mas o importante é que Deus sabe o que você fez. Amém? É igual esse prédio, você está sentado aqui confortavelmente, você sabe quem é o dono do prédio, mas você não sabe quem colocou o tijolo, quem trabalhou, quem colocou o piso, quem levantou essa construção. Mas Deus sabe. E muitas construções são feitas de forma anônima, mas Deus sabe. E aqui tinha um homem muito sábio que morava com Nabal, morava ali com eles. E ele ouviu, ele viu o que Nabal fez, ele era grato pelo que Davi tinha feito. E ele disse assim, eu preciso tomar uma atitude. Eu vou falar com a mulher de Nabal. E aí ele procura Abigail, que era esposa de Nabal. E ele disse assim, olha, eu quero que você leve em consideração, Davi ajudou tanto a gente, Davi protegeu as nossas terras, leve em consideração e veja o que você pode fazer, porque a destruição está vindo sobre a nossa casa, a destruição está vindo sobre a nossa família. E Nabal, ela falou assim, você sabe que ele é um homem mau e ninguém consegue conversar com ele. Ninguém consegue fazer ele mudar de ideia. O seu nome era Nabal. E a sua mulher se chamava Abigail. E Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas o seu marido era rude e mau. Era isso que a Bíblia diz. Então veja bem com quem você faz aliança. Veja bem com quem você faz sociedade. Veja bem quem você coloca dentro da sua casa. Antes está só do que mal acompanhado. Isso é uma grande verdade. A pessoa diz assim, encalhado é quem está solteiro. Não, é quem casou mal.
é quem destruiu a sua vida, construiu uma família com quem não queria. E é muito triste você ter paz, você ser abençoada e você escolher morar com uma pessoa que vai trazer guerra para a sua vida para sempre. Então olha só com quem ela fez aliança. Com um homem tolo, um homem estúpido, um homem que não se podia conversar. Mas mesmo assim, ela era uma mulher sábia. Então o que Deus quer dizer para você hoje através da vida de Abigail? Pode ser que um terremoto, uma tempestade se levante contra a sua casa. Pode ser que a destruição tenha se levantado. Pode ser que a paz tenha ido embora por causa de atitude de uma pessoa insensata da sua família. Por causa de alguém da sua família você está sofrendo. Por causa de alguém ali do seu trabalho que você é obrigado a trabalhar junto e conviver. Tem uma tempestade no seu trabalho por causa de uma pessoa. E aqui não era diferente. Porque Abigail, por mais que ela fosse sábia, ela convivia com um homem tolo, com um homem que trazia guerras desnecessárias para sua casa, com um homem que a desgastava. E quando ela soube que a destruição estava vindo para sua casa, quando ela soube que o valente estava se levantando e ia reter os seus bens, ela tomou uma atitude para neutralizar a ação do inimigo. E é isso que Deus quer te mostrar nessa noite. Eu não sei se você está convivendo com Nabal, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas eu quero te dizer que hoje, assim como Deus deu uma estratégia para Abigail, Deus vai dar uma estratégia para você. Amém? Em nome de Jesus. E aqui fala que ao ouvir o que tinha acontecido, Abigail, mulher de Nabal, ela toma uma atitude imediatamente. Sabe o tempo de agir. Sabe que o negócio está desmoronando. Espera, amanhã eu resolvo, amanhã eu peço perdão, amanhã eu me conserto. E às vezes você não vai ter um amanhã para fazer. Então ela toma uma atitude imediata. E o que ela decide? Ela fala assim para o servo dela: prepara o jumento, vocês vão na frente que eu vou atrás de Davi. Eu preciso falar com Davi, eu preciso tomar uma atitude. E eu vou levar ofertas para Davi. E Abigail, ela não declarou para o seu marido o que ela estava fazendo, porque ela sabia que ela era casada com um homem tolo. E ela sabia que se ela contasse para Nabal, Nabal ia impedi-la. Então ela não contou nada. E ela sabia que agora, ela pensou, agora eu tenho que consertar a estupidez do meu marido. E às vezes, gente, ficar consertando estragos das outras pessoas cansa. É cansativo demais. Então cuidado, irmão. Você não está estragando muita coisa, uma hora não vai ter ninguém para consertar. Uma hora as pessoas se cansam. Uma hora o marido vai comprar pão e não volta mais. A gente brinca, eu falo, Anderson, se você for comprar pão, volta. Não tem essa história? Foi comprar pão e nunca mais voltou. Toda mãe fala isso, né? Domingo foi dia das mães. Que mãe que nunca disse, eu vou pegar minha mala e vou sumir? Para onde? Para onde, criatura? Uma vez um irmão falou, a minha mãe estava tão cansada. Você acredita, pastora, que ela sumiu? Ela soube que uma colega estava viajando de caminhão, ela se enfiou na boleia e vazou. Onde sua mãe foi? Só Deus sabe. A mulher falou, vamos, estou tão cansada desse povo que se exploda. Vou embora. Ela caçou um caminhão, irmão, e foi embora. Aí depois os filhos desesperados, mãe, onde você está? A senhora está bem? Ela falou, vou dar um susto. Uma vez eu encontrei um amigo meu que formou comigo na faculdade. Ele, cara, eu estava tão cansado que eu cheguei no hospital e falei, me interna. Aí falou, pra que me interna? Eu estou cansado, eu estou com labirintite, me deixa 3 dias, eu preciso de 3 dias de paz. Fiquei 3 dias no hospital. Eu falei, mas você é louco? Não, eu estava bem. Eu falei para minha esposa, falei para todo mundo, me dá 3 dias, me interna, que eu não estou aguentando mais. Eu quero ficar aqui no hospital. Então, gente, às vezes é cansativo você viver consertando estrago dos outros. E a Abigail falou, eu vou ter que consertar o que esse homem fez. Só que ela não contou nada para ele. Ela falou, se eu contar, ele vai atrapalhar. Ela pensou assim, eu preciso falar, eu preciso tomar uma atitude imediata e eu preciso falar com quem pode resolver a situação.
eu vou falar com Davi. Adiantava ela falar com Nabal? Não. Então não gaste as suas palavras com quem não quer ouvir. Às vezes a gente fica gastando. A palavra diz: não compartilhe pérolas aos porcos. O que são pérolas? São as suas riquezas emocionais, espirituais, com quem vai desprezá-las, com quem vai pisar nelas. Então, entregue em oração, porque ainda que rejeitem as suas palavras, as pessoas não têm defesas contra as suas orações. Então ore. Então não dê tanta importância para opiniões que não vão mudar a sua vida. Não vão. Fale com quem pode resolver o problema. Deus. Ele pode resolver. Abigail viu sua casa desabar por causa de uma atitude inconsequente do seu marido. Impensada. E quantas vezes nós sofremos por causa de atitudes impensadas das pessoas que nós amamos? Eu não sei se você tem visto a sua casa desabar, mas Deus vai te mostrar uma saída nessa noite, em nome de Jesus. Deus dá uma estratégia para Abigail, mas ela não revela ao seu marido, porque não adiantava falar com ele, porque ele não tinha entendimento. Então, ao invés de gastar a sua energia tentando convencer alguém que não tem entendimento do que você está falando, comece a se posicionar espiritualmente. Uma atitude errada do marido de Abigail levantou um caos contra a casa dela. Mas quando o caos ele se levanta em direção à sua casa, e no meio do caminho ele encontra alguém cheio do Espírito Santo, e no meio do caminho ele encontra alguém cheio de sabedoria. Quando o caos se levanta contra a casa de Abigail, ela vem, e no meio do caminho vem ela, cheia de sabedoria, cheia da presença de Deus. Então quando o caos encontra alguém cheio do Espírito Santo, ele cai por terra, em nome de Jesus. Porque o que ontem parecia te matar, amanhã te fará mais forte, em nome de Jesus. Assim como setas inflamadas, quando vêm contra as nossas vidas, a palavra de Deus fala das muralhas de Neemias. Muitas vezes os inimigos lançavam setas cheias de fogo nas pontas para destruir os muros. Só que diante dos muros, Neemias colocou fontes, porque quando as setas inflamadas de fogo vinham contra as muralhas de Neemias, elas caíam na fonte de água. Assim, quando dardos inflamados do inimigo vierem contra a sua alma, que eles encontrem as fontes de água viva dentro de você, que eles encontrem a presença de Deus, que elas sejam apagadas pela unção do Espírito Santo que há na sua vida. É poderoso, igreja, o poder é poderoso quando você ora, quando você busca pela sua casa, você amarra o valente. Quando você se posiciona. Ela foi destemida. Não é fácil você entrar, pegar um jumento e sair. E ele falou para os moços: vão na frente que eu vou atrás. E você não imagina o poder da oração para uma casa, para uma família. Tem uma moça que eu gosto de acompanhá-la, e ela está hoje famosa na internet, e ela se chama Amanda. Amanda, eu acho que é Micaela o nome dela. E aí, a Amanda, ela tem uma mãe que é cristã, uma mãe que é de joelho, uma mãe que ora, e ela era totalmente do mundo. E o sonho dela era ter poder, era ter dinheiro, era ter riqueza. Então ela foi num centro de feitiçaria, e ela chegou para o feiticeiro e falou: olha, eu quero pagar para você quanto que você quer, porque eu quero ser rica, eu quero ser famosa, eu quero ser poderosa. Quanto eu tenho que te dar de dinheiro para você fazer o meu nome? E aí o feiticeiro lá falou assim: olha, eu vou cobrar tanto para fazer o seu nome. Só que aí o que acontece? O feiticeiro foi fazer o trabalho e falou para ela assim: ó, eu não estou conseguindo fazer, não está dando certo o trabalho,
Por quê? Porque a oração da sua mãe está impedindo. Porque tem uma mulher de joelhos por você, e eu não consigo fazer o trabalho. Aí ela disse assim: mas eu não sirvo o Deus da minha mãe. Eu odeio o Deus da minha mãe. Eu não sirvo esse Deus, eu não quero esse Deus. Eu quero que você faça o trabalho que eu te pedi. Ele disse: não, por mais que eu tente, os joelhos da sua mãe impedem. E aí ela foi falar brava com a mãe dela, para a mãe dela parar de orar, para a mãe dela parar de atrapalhar a vida dela. Mas aí que a mãe dela perseverou em oração, e hoje essa moça é uma bênção no mundo espiritual. Hoje essa moça alcança muitos jovens para a honra e glória de Jesus. Hoje ela é restaurada pela presença de Deus, porque ela teve uma mãe de oração que amarrou o valente na casa dela, que amarrou o valente. Não, você não vai saquear os meus bens, os meus filhos são do Senhor, a minha casa é do Senhor. Aqui você será neutralizado. Eu me lembro de uma vez que um rapaz veio assistir o culto, e ele frequentava esses centros, e ele tinha um amigo que recebia entidades, espíritos. Quando ele saiu da igreja, ele disse assim que o amigo se afastou dele e falou assim: aonde você estava? Por quê? Porque eu estou vendo um anjo atrás de você. Ele falou: eu estava na igreja. Então a gente não vê o mundo espiritual, mas ele existe. E Jesus aqui está falando, prova disso. Você precisa neutralizar o valente que está retendo os bens na sua casa. Então Abigail não mede esforços para encontrar Davi montada no jumento. Ao contrário de muitos, que se fossem Abigail, ia desistir da sua família. Eu não vou lutar mais por esse homem tolo, eu não vou lutar mais por essa casa. Mas não era só a casa dela, era a vida dela que estava em jogo. Todo mundo ia morrer, inclusive ela. Abigail, ela precisava tomar um posicionamento para neutralizar a ação do inimigo, que é destruir a sua casa, a sua vida. E Abigail, ela era pacificadora. Palavras certas, ditas em momentos inoportunos, são como o pó de ouro jogado no vento. Mas Provérbios 25:11 diz que a palavra proferida no tempo certo é como fruta de ouro numa escultura de prata. A palavra certa, na hora certa, faz muito efeito. Davi, ele estava revoltado pela ingratidão, e ele estava tentando fazer justiça com as próprias mãos. Mas quando ele encontra Abigail no meio do caminho, ele foi lembrado de quem ele era em Deus. E se você ler essa passagem, quantas palavras sábias Abigail disse. Como ela foi usada por Deus, que sabedoria de Deus, de um espírito pacificador. Ela disse as palavras exatas que mexeram com o coração de Davi. Davi, ele estava movido pelo ódio. Então não tome atitude movido por ofensas, porque você pode perder as suas bênçãos. Você não precisa provar que está certo, você só precisa se certificar que Deus está ao seu lado, porque Ele é a sua justiça. Que as suas atitudes, elas sejam movidas pelo Espírito Santo, porque Ele é a nossa melhor escolha, sempre foi. Então, pare de dar atenção às ofensas e comece a dar ouvidos ao que a palavra diz a respeito. Você não pode ser dirigido pelas suas emoções, você tem que ser dirigido pela palavra. Então, não desça no nível do seu ofensor, mas eleve o problema no nível do seu Deus. Eleve o problema e se preocupe em não ferir o Espírito Santo que habita dentro de você.
Se cerque de pessoas que são cheias de Deus, que têm propósito com Deus. Quando você busca em oração, Deus coloca pessoas na sua vida para te abençoar e para impedirem de você tomar a decisão errada. Ele coloca a pessoa no seu caminho para sonhar com você, para te dar uma palavra, para te frear, porque Ele te ama. Então, quem são as pessoas que você ouve? Davi, ele ia cometer um erro, ele ia se vingar de Nabal. Mas no meio do caminho ele encontra uma mulher sábia, ele encontra Abigail, que enche o seu coração com as palavras de Deus. Ela lembrou Davi de quem ele era em Deus e disse: esqueça, Davi, a ofensa e não dê atenção demais para aquilo que veio tirar a sua paz. Ela lembrou Davi das promessas de Deus. O Senhor certamente dará um reino duradouro para ti. Ela disse para Davi: eu tenho algo grande na sua vida. Não se perca por coisas pequenas. Lembra do que você conquistou em Deus? Em toda a sua vida, ela disse para Davi que nenhuma culpa se ache em ti. Não carregue pesos e bagagens que não são sua e que vão ferir a sua essência em Cristo. Ela disse: mesmo que alguém te persiga, a vida do meu Senhor, a sua vida está firmemente segura, como a daqueles que são protegidos pelo Senhor. O Senhor afastará os teus inimigos, Davi. Lembre-se de quem você é em Deus. Então, quando ela encontra Davi, ela expõe que ela era grata. Ela fala: Davi, não escuta Nabal, ele é um tolo. Não dê atenção para o que ele disse. Lembra de quem você é. Deus te colocou como líder de Israel. Deus colocou um reino, Davi, nas tuas mãos. Olha para as promessas que Deus te fez, Davi. Ela disse: não dê atenção à ofensa. Olha a sabedoria dela. Para de dar atenção ao que te fere. Para de absorver as palavras que o diabo colocou na boca daquela pessoa que você ama para te derrubar. Para de remoer. Ela disse: Davi, não se importe com isso, porque Deus te deu um reino. Você está se perdendo por coisas pequenas, Davi. Você vai cometer uma injustiça. Que Deus não ache nenhum pecado em ti. Que Deus não te ache em falta, Davi, porque você tem coisas grandes para perder. Que Deus não ache em ti culpa. E aí ela diz: quanto aos seus inimigos, aqueles que te perseguirem vão saber que você é protegido do Senhor. Aqueles que te perseguirem serão aniquilados por Deus. Deus é que destrói os nossos inimigos. Você não precisa fazer nada. Tudo que o inimigo quer é tirar você da presença de Deus. Então não deixe ele tirar. Então, por causa de pessoas erradas, a gente acaba xingando. E o xingamento tem uma tradução de uma palavra no hebraico que fala que o xingamento é quando você fere espiritualmente uma pessoa, quando você tira a pessoa, a essência de Deus de uma pessoa. Quando você xinga, você mexe com o mundo espiritual. Xingamento não cabe na casa de quem é cristão. Xingamento não pode existir nas suas palavras, no seu vocabulário. Tira isso, porque você xingar é você amaldiçoar, você tirar a essência de Deus de dentro de uma pessoa. E a sua palavra vai gerar frutos para você.
Então muitas vezes por causa de uma pessoa você xinga, por causa de uma pessoa você quebra tudo em casa, por causa de uma pessoa você deixa de vir para o culto, por causa de uma pessoa você se afasta de Deus. Não, nós precisamos amarrar esse valente nas nossas vidas. E louve a Deus pelas pessoas que foram Abigail na sua vida. Quantas vezes eu ia entrar por uma porta errada, quantas vezes Deus enviava uma Abigail na minha vida, me dava um sonho, uma palavra. Muitas vezes eu desisti de adquirir coisas, eu desisti de viagens, eu desisti de projetos, porque Deus falou claramente comigo: não vai, não vai. E em todas as áreas da nossa vida, Deus fala conosco. Na vida sentimental eu ia cometer um grande erro. Eu estava fazendo aliança com a pessoa errada. Eu estava buscando o Senhor, Deus estava me preparando para a obra, mas havia algo no mundo que me impedia. Essa aliança, esse sentimento. Um sentimento que não vinha do Senhor. E aí Deus usou uma serva dele na minha vida. Assim como Deus usou Abigail na vida de Davi para frear Davi. E a Abigail impediu Davi de tomar a decisão errada. Deus pediu que eu renunciasse por amor a Ele. E mesmo com o coração doendo, eu renunciei. E pedi a Deus que me desse forças para obedecer à vontade dEle. Eu precisava viver um tempo de solidão, um tempo sem amigos. Meus amigos eram todos do mundo. Eu precisava viver um tempo com Deus. A situação financeira era tão difícil. No deserto foi que eu conheci o meu ministério e entendi o meu propósito em Deus. E sabe por quê? As palavras daquela mulher que disse para mim: filha, Deus não quer essa aliança para você. Elas foram como pregos bem fixados no meu coração, como as palavras do sábio. Sabe por quê? Aquelas palavras mexeram comigo, porque ela me lembrou da minha identidade em Deus, assim como Abigail fez, lembrando Davi, porque eu chamava de banquete o que eram apenas migalhas, porque naquele relacionamento eu não tinha um lugar de honra. Quando a minha mãe entregou a mensagem daquela mulher de Deus para mim, é como se Deus olhasse nos meus olhos e dissesse para mim: por que você quer rastejar se eu te dei o céu? Por que você quer comer migalhas se eu te dei um banquete? Por que você quer se portar como escrava se eu te chamei de filha? Ali Deus me salvou várias vezes, não só pela salvação dos meus pecados na cruz, mas me salvou de tomar uma decisão errada que é destruir minha vida para sempre. Deus nos salva. Deus estava falando para mim: o que eu tenho para ti é eterno. Então eu quase fui pelo caminho errado, mas Deus interferiu na minha história. Aleluia. Então eu decidi renunciar aquelas migalhas para receber de Deus a família que Ele tinha para mim. Então toda bênção passa pela renúncia. Não pense que a sua bênção vai vir se você continuar se posicionando como escravo. Você tem que aprender a se posicionar como filho. Então quando aquela mulher lembra: olha quem você é, Davi. Deus te colocou como líder de Israel. Deus te escolheu. Deus é o teu defensor. O que você está indo fazer, Davi? Você está fazendo uma coisa que Deus não vai se agradar. Ela lembrou da identidade dele. Então quando a minha mãe transmitiu aquela mensagem daquela mulher de Deus, me dizendo assim: filha, não faça isso. Eu tenho algo grandioso, eu tenho um ministério para você, e isso tudo vai se perder. Quando ela trouxe a minha identidade em Deus, aquilo flechou a minha alma. Foi difícil, não é fácil a gente renunciar. A gente sofre. Aí que o inimigo vem e te tenta. Assim como tem Abigail, que é usada por Deus na nossa vida, tem Eva. Porque o inimigo falou para ela comer do fruto e dar para Adão.
E Deus tinha avisado Adão para não comer do fruto. E ela sutilmente, com palavras doces: Adão, come o fruto. Ela comeu, e só depois que Adão comeu também, é que os olhos dele se abriram e o pecado entrou. Porque o objetivo da serpente era Adão, mas ele usou Eva. Ele usa a parte frágil em nós. E quantos homens se perdem por causa de fraqueza com mulher, porque não pode ver uma mulher, se perde, destrói tudo. Meu irmão, é melhor você viver sozinho, você ter a paz do sossego do seu lar, do que você estar com alguém que vai te destruir, que vai tirar a sua paz. Então muitos homens se perdem o ministério. Como é que Deus vai te colocar como um pregador? Como é que Deus vai exaltar você num lugar, se por qualquer pessoa você se perde, você vende a sua família, você vende os seus valores? Deus conhece a sua estrutura, e quanto mais alto te levar, mais você será tentado, solteiro ou casado. Você precisa decidir ser fiel. O seu coração não vai decidir ser fiel. O seu coração não se submete a Deus, mas é a sua obediência a Deus que sujeita o seu coração à vontade do Senhor. É uma decisão do seu coração. Eu decidi ser fiel. Eu decidi servir a Deus. Você tem que ter isso muito claro dentro de você. Porque Eva, com a sua beleza, com as suas palavras, trouxe o convencimento para Adão. E assim o inimigo usa o que é belo, o que mexe com a sua fragilidade, usa pessoas que te amam para dizer palavras exatamente que vão te ferir. Aquilo que mais te fere, aquilo que você menos suporta, essas palavras que o inimigo coloca para te desmerecer. E quando você ouvir isso, não seja movido pela ofensa, para você não ferir o Espírito Santo e perder suas bênçãos. Seja movido por oração. Quando Jó, ele tem as piores notícias da sua vida, de perder seus bens, perder sua família. Naquele momento o inimigo pensou: agora ele blasfema, agora ele desiste, porque o mundo caiu na cabeça dele. E a palavra diz que quando Jó recebe aquelas notícias, ele se ajoelha diante de Deus. E quando ele se ajoelha, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Naquele momento o diabo foi derrotado, envergonhado, porque Jó decidiu crer, porque Jó decidiu se posicionar diante de Deus. Que você seja uma Abigail na vida das pessoas, que você seja um apaziguador e não um semeador de contendas. Que Deus coloque pessoas como Abigail na sua vida para te frear de decisões erradas. E quando Deus colocar, seja sensível à voz do Espírito Santo. Abigail, ela leva ofertas para Davi. Nas ofertas que ela leva, tinha vinho. O vinho significa o Espírito Santo, que te dá alegria e a força para prosseguir todos os dias. Davi levou carne de ovelha, que significa Abigail levou carne de ovelha para Davi. Ela levou muita provisão. E o que significa carne de ovelha? Sacrifício, jejum. Você vai precisar se esforçar para manter a paz na sua casa e diante de algumas pessoas que querem te colocar na guerra delas. Se calar quando você tem vontade de falar, e se posicionar quando você tem vontade de silenciar e chorar. Renúncia, sacrifício, jejum. Os grãos torrados. A carne de ovelha é o sacrifício, e os grãos torrados são a renúncia. Você torra. Quando Deus chamou Eliseu, ele queimou suas carroças e fez um churrasco
porque ele cuidava de bois, ele arava a terra. Ou seja, ele queimou tudo aquilo que podia lembrar o seu passado, para que ele recebesse a unção. É preciso queimar as carroças, é preciso torrar os grãos, tudo aquilo que te faz voltar ao passado, bloquear aquele contato que te leva para o pecado, tirar do seu campo de visão aquilo que te afasta de Deus, perdoar aquela ofensa, torrar essa ofensa dentro de você e perdoar com o amor de Cristo. Grão torrado é renúncia, renúncia diante de Deus. Ela levou torta de passas. A passas representa a fé. Mesmo que você seja jogado na fornalha, você crê que o quarto homem vai estar dentro da fornalha e vai te livrar. A uva passa, ela é uma uva rejeitada. Quando uma uva não atinge o peso e o tamanho adequado in natura, ela é ressecada e ela se torna uma uva passa, porque ela é uma uva rejeitada. Só que a uva passa agrega muito mais valor e é muito mais cara do que uma uva in natura. Ou seja, as provações vão fortalecer a sua fé e vão agregar valor de Deus na sua vida. E o figo significa a oração. A pasta de figos era usada como um fungicida, um bactericida. Quando você tem um relacionamento profundo com Deus, quando você ora, Deus limpa o seu coração, Deus trata a sua alma, aleluia, e Deus te transforma. Não é fácil consertar o estrago que o valente fez. Abigail toca profundamente o coração de Davi. Davi agradece aquelas palavras e fala: obrigada, porque se não fosse você eu teria feito uma besteira, eu ia matar todo mundo. Que bom que eu te encontrei, vá em paz, porque eu ouvi as suas palavras. E ela voltou em paz. Quando ela volta para casa, seu marido está se embriagando, fazendo uma festa. Quando ela conta o que aconteceu, a Bíblia diz que o coração de Nabal ficou petrificado. Ele não conseguia falar, ele não conseguia reagir. Ele ficou 3 dias assim e ele partiu. Ele foi totalmente neutralizado. E Davi pensou: eu ia fazer algo contra ele, e o próprio Deus ia fazer algo. Então, depois dessa passagem, Abigail, ela fica viúva e Davi toma ela como sua esposa. Ela disse assim para Davi: Davi, quando você for rei, lembra de mim, tenha bondade para com a minha casa. E ele se lembrou dela. Ele levou Abigail para viver no palácio. Abigail, ela teve uma atitude com sabedoria. Nós precisamos, igreja, lutar pela nossa casa. Nós precisamos lutar pela nossa família. O Salmo 129, ele fala no verso 3, que os lavradores araram minhas costas e fizeram sulcos. Aqui o povo está retratando a opressão do inimigo, que o inimigo flagelava o povo. Ele sentia que o inimigo estava abrindo rombos nas suas costas, como quando o semeador ara a terra e abre buracos na terra. Ele sentia sua alma encher-se de buracos, assim como Cristo foi flagelado na cruz. Mas eu quero te lembrar que as feridas de Cristo estavam abrindo a terra para a semente da salvação ser plantada. Assim como quando o inimigo te fere, ele tem aberto buracos na sua alma. Enche esse buraco da terra, enche esse buraco de oração e planta uma semente, planta um testemunho. Faça dessa história triste um fruto para o reino de Deus, porque ele encerra o Salmo 129 no verso 4, ele diz: apesar de ararem sulcos nas minhas costas, apesar de eu sentir a dor, a opressão do inimigo, o Senhor é justo e Ele me libertou das cordas dos ímpios. Amém? Deus vai te libertar dessas cordas em nome de Jesus. Se coloque em pé, você que pode. Deus vai te libertar dessa opressão sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus vai cortar essas cordas sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas você precisa se posicionar como Abigail. Você precisa ser firme no seu propósito e lembrar de quem você é em Deus. O caos está se levantando contra a minha casa, pastor.
E às vezes o caos se levanta contra a sua casa, mas o inimigo está reinando lá. O inimigo está tendo legalidade. Brechas estão abertas. Nós precisamos fechar essas brechas. Então toda vez que vier um diagnóstico, vier um decreto maligno contra a sua casa, contra a sua família, que você seja Abigail, que você seja cheio do Espírito Santo para amarrar esse valente e resgatar os seus bens. Que você seja uma pessoa cheia da sabedoria de Deus. Alguns dias atrás, nós íamos tomar uma decisão, nós precisávamos tomar uma decisão. E o Mateus falou: mãe, eu quero muito que isso aconteça nas nossas vidas. Eu falei: amém, meu filho, nós vamos orar. Mas quando nós estávamos indo por aquela direção, Deus levantou uma Abigail nas nossas vidas para dizer: essa não é a vontade de Deus, por mais que fosse a nossa. Aí o Mateus ficou triste. Eu disse: filho, não fica triste. Sabe por quê? Se alegre, porque a porta fechada é Deus. Porque quando Deus fecha uma porta é porque Ele tem algo muito melhor para nós. Sempre foi assim. E eu me sinto honrada quando Deus me fala não, porque eu vejo que eu não estou sozinha. Toda vez que eu vou tomar uma direção errada como Davi, Deus planta uma Abigail no meu caminho. Deus coloca uma barreira, Deus coloca um sinal, Deus usa alguém, Deus fala o meu coração e eu falo: não, eu não vou. Algumas coisas começam a acontecer, eu falo para o Anderson: eu já entendi. A gente não vai viajar para esse lugar, a gente não vai comprar esse bem, a gente não vai fechar esse negócio, a gente não vai aceitar essa proposta, porque não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Se Abigail se deixasse levar pela estupidez do seu marido, ela teria esperado a morte, mas ela lutou pela sua casa. Então não deixe as ofensas moverem o seu coração, não deixe a raiva mover o seu coração. Saiba que Deus te deu autoridade para amarrar esse valente dentro da sua casa. Jesus falou: você não pode tirar esses bens sem antes subjugar o inimigo, sem antes derrotar o seu inimigo. É a sua oração, a sua renúncia, a sua entrega diante de Deus que vai neutralizar esse inimigo na sua casa, na sua família. É a sua entrega, é a sua renúncia. É difícil, mas quando for difícil, ajoelhe no altar. Entrega: Senhor, seja feita a tua vontade. Entrega as ofensas hoje que você ouviu, que machucaram o seu coração. Torre esses grãos e oferece para Deus. Deus, eu ofereço a Ti, e eu perdoo com o amor que o Senhor me ensinou a amar. Eu não vou dar ouvido às palavras do inimigo. Quando Abigail disse: Davi, não dê atenção para essas ofensas. Não, você não precisa cobrar gratidão, porque Deus sabe o que você fez e Ele é a sua recompensa. Ele não deixou de ser Senhor da sua vida, Ele não deixou de ser Senhor da sua casa, Ele não deixou. E hoje esse valente será amarrado na sua casa em nome de Jesus. Hoje você vai oferecer a Deus os seus grãos torrados. Hoje você vai oferecer a Deus a sua vida, para que o vinho da alegria do Espírito Santo venha encher o seu coração. Hoje você vai entregar para Deus as suas ovelhas, o seu sacrifício, a sua renúncia. É difícil ficar calado, é difícil suportar certas coisas, mas eu renuncio a minha vontade para viver a tua vontade, ó Pai. Eu entrego no teu altar a minha fé, a minha pasta de figos, sabendo que esse caos vai acabar, que as minhas orações estão derrotando esse inimigo de agir na minha casa. Entregue ao Senhor. Senhor, toma cada vida aqui,
toma cada lar aqui representado. E hoje eu quero que você pense na área onde o inimigo tem agido, no meio da sua casa, se é na sua vida sentimental, na sua vida profissional, no meio da sua família, na sua saúde. Hoje Deus quer que você se posicione espiritualmente. E agora, em nome de Jesus, espiritualmente nós vamos entrar na sua casa como exército de Cristo, como exército de Deus. Aqueles 400 homens que estavam com Davi entenderam o papel deles. Não era fazer justiça com as próprias mãos, mas era para se levantar fazendo a vontade de Deus. Hoje Deus passeia por esta casa em nome de Jesus. Hoje Deus toma essa área da sua vida, toma a vida de cada um que está nos assistindo, Senhor, em nome de Jesus. Visita a vida do Walter, Senhor, de todos aqueles que estão nos assistindo nesta noite, Deus. Eu clamo que hoje você entregue ao Senhor e espiritualmente você vá até a sua casa, repreender esse inimigo, repreender essa ação maligna na sua casa, no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus entra nessa casa, Deus entra no meio dessa família. Que você ore agora e clame ao Senhor. Entrega a sua oferta a Ele, entrega os seus filhos, entrega a sua esposa, a sua família, entrega o seu trabalho, entrega o seu ambiente de trabalho que está um caos. Hoje você vai ser Abigail naquele lugar. Você não foi colocado ali em vão, não. Você é cheio do Espírito Santo. Nessa palavra Jesus diz assim: Ele estava neutralizando o inimigo e Ele disse: o inimigo sai quando ele abandona uma casa, mas ele volta. E se ele acha a casa vazia, ele traz 7 piores com ele. Então não deixa a casa vazia, não deixa a casa vazia. Jesus disse mais: se você tem uma luz, eu não posso colocar essa luz embaixo da cama, eu tenho que colocá-la na estante, no meio da escuridão, para que ela possa cumprir o seu papel. Deus te levantou num lar de escuridão, Deus te levantou num trabalho de escuridão, porque você é luz. Você carrega a luz de Deus com você. Então, a sua oração, o seu posicionamento, o posicionamento de Abigail, neutralizou um ambiente de morte e promoveu um ambiente de vida. Assim hoje, entregue ao Senhor a sua oração, entregue ao Senhor a sua casa, entregue ao Senhor. E enquanto nós vamos adorar a Deus, você vai entregar hoje para Ele a sua casa, a sua família, os pesos, as mágoas. Não se esqueça que Deus não perdeu o controle, que Ele continua sendo o Senhor na sua casa. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada da justiça, o escudo da fé, os sapatos de fogo que calçam o evangelho da paz, a couraça da justiça. Quando vem as setas sobre o seu coração, existe aí uma couraça. E no Salmo 116 e no 118, o salmista diz: Senhor, eu te amo. Amo o Senhor porque Ele me ouviu e me livrou. Deus livrou Abigail e a sua casa. Deus livrou aquele homem sábio que avisou Abigail. Deus livrou Davi de pecar contra o Senhor. E toda vez que Deus enviar alguém para te falar: renuncia a isso, filho. Quando alguém é ousado para não deixar você pecar contra o Senhor, esse é o maior presente que você pode receber. De não afastar o Espírito Santo de você e nem da sua casa. Ele continua sendo o Senhor. E hoje no Espírito você vai se levantar pela sua casa, pela sua vida, e a presença de Deus vai te encher nesta noite.
vai te renovar nesta noite, porque Ele nos ouviu. Aleluia. Ele disse para Abigail: vá em paz, porque eu ouvi a sua voz e eu vou atender o seu pedido. Deus vai atender o seu pedido nessa noite. Eu creio, Deus. Eu creio. Eu creio, Deus. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser vestido de glória e poder. Amo o Senhor. Diga pra Ele: amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança, diga, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser vestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser vestido de glória. Igreja, viver para ti, romper com as barreiras, voar com o Pai nas asas da fé e ser vestido, viver, diga, viver para ti, pensar só em ti, romper, voar nas asas. Segura. Oh, aleluia. Deus está nos revestindo nessa noite, aleluia.
Deus está revestindo a sua vida nessa noite, aleluia. Receba nessa noite, receba nessa noite em nome de Jesus. Gisele, hoje Deus está te revestindo da armadura dele. Hoje Deus está te revestindo da presença dele, Gisele. Deus te colocou naquele lugar para você ser luz. E você é capaz. Você é capaz sim, sabe por quê? Porque existe alguém que te escolheu e Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita aqueles que Ele escolhe. E através da sua vida, aquele ambiente será mudado. Hoje Deus está colocando uma armadura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hoje Deus está te revestindo do poder, da graça, da força, da sabedoria dEle, em nome de Jesus. Aguenta, Gisele, não é para sempre. Esse caos vai mudar, essa situação vai ser mudada, mas o que Deus quer de você é que você testifique Cristo em você, que as suas atitudes testifiquem Cristo naquele lugar, porque você carrega a presença de Deus com você. Aonde você vai, essa presença de Deus está com você, amém? Essa presença de Deus está com você. Você recebe em nome de Jesus? Você recebe em nome de Jesus, igreja? Hoje Deus está colocando armaduras aqui nesse lugar, amém? Hoje em nome de Jesus. Carol, André, recebam a armadura de Deus nessa noite. Carol, Deus está colocando uma armadura, uma couraça da justiça sobre o seu coração. Deus está te fortalecendo nesta noite. Você tem clamado a Deus por força. Hoje Deus está colocando uma couraça nas suas emoções. O inimigo não vai atingir a sua saúde, porque Deus está te revestindo de unção, de autoridade, de poder, da unção, da graça. Ele está te revestindo de glória. Ele está revestindo essa igreja de glória e poder. Ele está revestindo a sua vida de glória e poder. Receba, 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 receba. Danda, pega a sua armadura hoje, Danda. Pega a sua armadura hoje, Danda. Você tem testemunho de uma mão de oração? Então começa a marchar na sua casa e levar essa presença de Deus. Seja uma Abigail do Senhor, seja instrumento do Senhor. Hoje Deus está colocando armaduras aqui nessa igreja em nome de Jesus e nos fortalecendo espiritualmente, porque nós seremos revestidos de glória, seremos revestidos de glória, seremos revestidos de glória. Diga para ele: viver, viver para ti, romper com as barreiras. Oh, aleluia, voar, voar como o Pai nas asas da fé e ser Revestido de glória e poder viver para ti, pensar só em ti, romper, voar como o Pai nas asas da fé e ser vestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor.